gramática propriamente dita. O que é gramática propriamente dita para vocês se recordarem? Tá? Gramática, regra, chato, que eu sei que um monte de gente odeia. Tá? Bom, toda a nossa gramática, ela tem basicamente 5 tópicos. Se você pegar uma gramática ou comprar uma gramática, se você, por exemplo, quem aqui já fez concurso, que eu sei que alguns já fizeram algum concurso por aí, você pega lá, às vezes, no concurso edital, língua portuguesa, tem 5 tópicos, você fala, nossa, que fácil, vai cair só isso, né? Mas aí, quando você vai ver, tudo se desmembra em mais. Então, a nossa gramática, tá? Ela basicamente se divide em 5 tópicos. Lógico que outros livros vão ter 6, 7, tudo depende da gramática que você pegar. Bom, o nosso primeiro tópico, ele trabalha com o que a gente chama de fonética e fonologia. O segundo tópico trabalha com ortografia. O terceiro tópico, com morfologia. O quarto, sintaxe. E o quinto, semântica. Volto a repetir, às vezes seu professor ou em outro lugar você falou, professora, tem mais aí, eu sei que tem mais, é que eu vou englobar em alguns tópicos as mesmas coisas, tá? Então, basicamente, a gramática se divide em isso. Realmente, se você olha isso e fala assim, nossa, que fácil, né? Só estudar isso que eu sei toda a gramática. O problema é que dentro de cada você tem mais 15 mil tópicos, tá? Então, fonética e fonologia, ortografia, morfologia, sintaxe e semântica. Isso é um X, que eu estou vendo umas carinhas revoltadas aí. Isso é um X, a minha letra é horrível, né? E você é professor de português? Sou, o problema é meu. Olha lá, né? Não é, porque todo mundo fala assim, nossa, tem que ter caligrafia, você é professora de português. Gente, minha letra sempre foi horrorosa. Mas vamos lá. Calma, vocês vão ter aula com outros professores que a letra é pior que a minha. O que acontece? Se a gente pegar pelo raciocínio lógico do ensino e aprendizagem de língua portuguesa, vocês, quando crianças, certo? Óbvio que ninguém lembra aqui. Você lembra quando você tinha lá 6 meses? Não, você não lembra, né? Mas vocês, todo mundo aqui teve contato com algum neném na vida, certo? E sabe que a criança começa a aprender a falar de 1 ano e meio a 2 anos. Ela começa a desembestar, né? Ela já está no mamá, papá, de repente ela começa a falar mesmo palavras, sílabas, vai por meio de sílabas juntando, até com 3, 4 aninhos já está falando fluentemente, bonitinho, certo? Então, nós temos essas relações, ok? O que acontece, pessoal, que eu preciso que vocês entendam, tá? Nessa fonética e fonologia, nós justamente, o que é fonética e fonologia? O estudo dos sons, certo? É a pronúncia de uma palavra, certo? Lógico que a criança, ela vai aprendendo a pronunciar. As crianças atuais, né, tecnológicas, bitoladas nos desenhos, elas falam lindamente, se vocês perceberem. Elas têm a concordância do português lindo, né? Ela fala, né, fulano, vamos a tal lugar, né? Tudo bonitinho. É verdade, por quê? Porque os desenhos animados ensinam. Tanto que a criança com 4 aninhos, ela chega pra você e fala assim, oi, sabia que o roxo é purple? Você olha e fala, Alien, saia daqui, né? Por quê? Porque o desenho animado começa lá, né? Hoje vamos aprender inglês. Purple, daí fica roxo, né? Aquela Peppa Pig, aquelas coisas lá, galinha pintadinha, tudo isso ensina. Faz sentido isso? Faz, porque a gente começa a aprender a língua portuguesa pelo som, pela pronúncia. Por isso que você aprende primeiro a falar e não escrever. Certo? Não é à toa, você não sai com 3 anos escrevendo já e não falando. É o contrário. Então, primeiro a gente estuda os sons na língua portuguesa, certo? Depois que eu estudei os sons, aí eu aprendo a escrevê-los, ortografia, a escrita. Então, eu aprendi a pronunciar a palavra, fonética e fonologia, eu aprendo a escrever a palavra. Óbvio que dentro de cada um desses você aprende diferentes pronúncias e diferentes escritas, né? Por exemplo, quando você pronuncia a palavra fixo, né? A criança, aí ela, né? Lógico que fixo não é de contato muito forte dela, mas ela já aprendeu a ler, ela já sabe falar. Ela vê a palavra, muitas vêm falar é ficho, porque para ela o X tem som de chacha, é xixoxu, certo? Só que isso porque ela aprendeu primeiro o som. A partir do momento que ela aprende ortografia, ela vai visualizar que diferentes letras podem ter diferentes sons. E aí ela aprende que isso daqui, na verdade, se pronuncia assim, né? Vou fazer transcrição fonética aqui. Fixo, certo? Que vocês aprenderam isso em algum momento na vida. Pois bem, isso cai? Não, Enem? Não. Tá, então por que você está falando tudo isso se isso não cai? Porque eu vou te explicar o que cai em relação a isso. Variação linguística, tá?
que é variação linguística? Bom, o Enem não vai perguntar para você se fixo, a transcrição fonética de fixo, né, assim, é fixo assim, que tem 4 letras e 5 fonemas. Não, isso daí quem pergunta é vestibular da UEM, da UE, vestibular. Que o Enem vai te perguntar em relação a isso, certo? O que o Enem vai cobrar em relação a essa fonética e fonologia? Gente, o Enem trabalha com a língua falada e com a língua escrita nas suas provas. O que é língua falada e língua escrita, professora? Como assim? São línguas portuguesas diferentes? Não, é a mesma língua que a gente está falando. Só que você tem que entender que a nossa língua portuguesa ela está numa linha contínua. Essa linha contínua, ela vai do formal para o informal, certo? É natural, desde que você estudou, você entendeu o quê? Que a escrita, ela é muito mais formal ou informal? Formal, porque ela exige mais regras. Por exemplo, para a redação do Enem, você precisa estar na formalidade, certo? Agora é óbvio que quando você está mandando uma mensagem para o namorado ou para a namorada no WhatsApp, vai ser o quê? Muito mais informal. E aí, o Enem vai cobrar o quê? O contexto de adequação das duas. Isso da língua escrita. E a língua falada? Mesma coisa. Acredito que a maioria aqui de vocês já trabalhou ou trabalha, certo? No seu ambiente de trabalho, se você for falar com o chefe, numa reunião, alguma coisa, você sabe que você tem que se dirigir de modo mais formal. Agora, se você está na hora do almoço, com os amigos, na cozinha, brincando, conversando, você sabe que você pode falar de modo informal. Tudo depende do contexto. Então, o Enem, ele vai trabalhar fonética e ortografia, trabalhando com vocês o quê? O contexto de produção, certo? Lembrem-se, gente, é uma prova do governo federal, é uma prova do Enem, que quer incluir as pessoas, que quer mostrar que não existe o errado, existe o adequado, ok? Se você compreendeu isso, você resolve tranquilamente a prova do Enem. O Enem se baseia muito, eu não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, deu um grande problema num livro que o MEC tinha selecionado para os colégios públicos utilizarem, porque ele falava que falar a gente fomos estava certo. Não sei se vocês se recordam dessa polêmica que ocorreu. Faz uns 5, 6 anos atrás isso, né? Acho que não, né? E aí o que acontece? Um monte de gente meteu a boca no livro que o MEC escolheu, porque as pessoas não entenderam a vertente que o MEC segue. Qual é a vertente? É uma vertente linguística que vai dizer o seguinte: existe um grande linguista brasileiro que se chama Marcos Bagno ou Banho, tá? Ele mesmo fala que pode falar Bagno ou Banho porque é de origem alemã. E ele tem um livro que se chama Preconceito Linguístico, certo? Esse livro, vocês não precisam comprar nem ler, pelo amor de Deus. Mas nesse livro tem uma frase que eu particularmente adoro. E se você entender essa frase, você entende a prova do Enem. Nessa frase ele fala o seguinte: ninguém vai à praia, certo? De vestido longo e terno e gravata. E ninguém vai a uma palestra de biquíni e sunga. Assim como o comportamento humano, a língua tem que se adequar ao contexto, certo? Pronto, você resolveu a prova do Enem. Se você entendeu que você está num churrasco, em casa, com a sua família, e você pode virar para a pessoa e falar assim: ô velho, passa aí a maionese? Pode. O Enem vai dar essa alternativa como correta. Por quê? Porque você está em casa com a sua família. Agora, você não vai poder sentado numa mesa de reunião virar: ô chefe, beleza? Passa aí a folha. Gente, é raciocínio lógico. Eu não tenho muito o que explicar para vocês, tá? Então, fonética e fonologia vão aparecer em relação a quê? Variação linguística. A gente vai ver isso no nosso material nas competências linguísticas, ok? Variação linguística, beleza. Vamos continuar. Morfologia. O que é morfologia, pessoal? Vamos raciocínio lógico? Você aprendeu a pronunciar a palavra quando era pequeno. Você foi crescendo, você aprendeu a escrever. Não é o processo de alfabetização, pré-3, primeira série? A partir disso, você aprende a classificar as palavras. Ah, essa palavrinha aqui, a professora da 5ª série falava, é um substantivo? É um adjetivo? Vocês se recordam disso? É raciocínio lógico. Falei, escrevi, preciso aprender a classificar. Professora, por que você acha isso tão simples? Porque vocês fazem isso em biologia. Como assim? Ué, você estuda lá primeiro os reinos, depois reino, filo, depois eu lembro que eu aprendi reficofagem. Reino, filo, classe e ordem. Você não vai classificando os animais dentro daquilo? Você faz a mesma coisa com a língua portuguesa. Então, a partir de agora, eu vou classificar. Morfologia nada mais é que as classes de palavras. Lembrem-se que isso que eu estou falando é gramática normativa, é regra, tá?
os estudos acadêmicos de letras vão trazer outros tipos de gramática em uso, que o Enem também vai trabalhar. Pois bem, classes de palavras. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, certo? Não vou elencar todas aqui, vocês vão lembrando, mas também não vai precisar, tá? Então, nós temos substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, preposição, advérbio, conjunção, interjeição, não sei quem eu esqueci, e assim por diante, não sei, não contei, mas são 10. Eu acho que eu esqueci alguém. Ninguém prestou atenção, né? Mas são 10, tá? Beleza, professora. O que o Enem vai cobrar em relação a essa morfologia, a essas classes de palavras? Ele vai virar para mim e falar assim, ali na linha tal é um substantivo que está sendo usado como adjetivo? Não. Quem faz isso? Vestibular. Enem não faz isso. Tá, então o que o Enem vai cobrar que eu preciso saber disso? O Enem vai cobrar se você sabe o sentido que essas palavras transmitem. Semântica é sentido, significado, tá? Quando ele pergunta assim, lógico que o Enem não vai usar a palavra semântica, mas o significado de uma palavra no texto, ele está trabalhando isso. Então, aquela palavra tem qual significado no texto? E aí eu vou falar qual classe de palavra mais aparece, pessoal. Conjunção. Por que é a classe de palavra que mais aparece? Fiquem tranquilos, vocês vão receber uma tabela com as conjunções na aula de redação, tá? Por quê, professora? Porque as conjunções, pessoal, são aquelas que a gente usa, a gente costuma dizer, professor, que a conjunção e a preposição são os parafusos da língua. Como assim os parafusos da língua? Né? São os conectores que relacionam e ligam as ideias. Por que eu vou te dar uma lista de conjunções na aula de redação? Porque você vai escrever e vai ter que estabelecer relações lógicas entre as ideias. Exemplo simples. Você decorou e aprendeu que o E indica que ideia? O que você faz com a palavra E? Adição. Vocês decoraram isso, não decoraram? Vocês decoraram. O E é uma conjunção aditiva. Lindo, parabéns. Vai lá no Enem, nem lê a questão, vê que é o E e marca que é aditiva. Tá? O que acontece? Realmente, o E indica uma adição. Se eu falo assim, ele gostou do bolo e também da torta. Não é uma adição, né? Ele trabalhou de manhã e estudou à tarde. Uma adição. Mas e se eu falo assim, ele estudou para a prova e não passou? É uma adição? É uma oposição. O E aí está no lugar de qual palavra? Do mas. Ele estudou para a prova, mas não passou. Gente, é isso que o Enem vai cobrar. Ele vai querer saber que relação aquela conjunção tem na ideia. Então, geralmente, quando cai, às vezes que caíram morfologia, foi relacionada à semântica. Ou seja, estabelecer relações entre as ideias. Então, eles colocam um texto e aí eles perguntam, na linha tal que tinha o contudo estabelece uma oposição entre as ideias apresentadas, alternância entre as ideias apresentadas, adição entre o primeiro argumento e o segundo argumento, certo? Conclusão, finalidade, são os valores semânticos que as nossas classes de palavras, no caso a conjunção, vão estabelecer, tá? Então vão ser essas relações que o Enem vão cobrar de vocês. Tá claro isso? Beleza? Tá bom. E o que é sintaxe, professora? A sintaxe é a praga que você odeia. Porque a sintaxe é aquela assim, sujeito, predicado, objeto direto, objeto dirá lá, tá todo mundo lembrando, oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de gerúndio. Para que eu já não lembrei, né? Eu já parei na oração, já travou o resto, tá? Não, é porque eu acredito, eu amo sintaxe, mas eu sou professora. Mas eu sei que esse daqui é o que pega todo mundo, tá? É muito mais fácil você classificar a palavra do que saber a relação entre as palavras. Classifiquei a palavra, eu preciso aprender a relação entre elas, né? Então, se eu falo, Maria foi à feira, dá um exemplo simples. Vou até mudar para o sentido ficar mais fácil. Maria comprou um bolo ontem, por exemplo. Tá? Só para ficar bem claro o que eu quero mostrar para vocês. Vamos fazer um momento gráfico da matemática? Tá? A gente chama eixo X e eixo Y, vocês não aprenderam isso? Eu vou mudar o nome, tá? Agora vai ser eixo morfológico e eixo sintático, certo?
Quem é matemático vai ficar mais fácil. Beleza. Gente, está claro que se eu chamo esse eixo de morfológico, eu vou falar sobre o quê? Morfologia. E eu vou falar sobre o quê? Classes de palavras. Se eu chamo de baixo de sintático, eu vou falar de sintaxe. E eu vou falar da relação entre as palavras. O que você quer fazer com isso? Então, vamos por partes. Aqui no eixo morfológico, certo? O meu gráfico, ele está na vertical ou na horizontal? Facilitando, em pezinho ou deitado? Em pezinho, né? Está na vertical, ok? Significa que se eu pedir para você fazer uma análise morfológica dessa frase aqui, ó, Maria comprou um bolo ontem, estou dando uma frase solta e descontextualizada, por favor. Lógico que a gente vai trabalhar com texto, tá? Mas uma análise na vertical dessa frase. Vocês entenderam que é uma análise em pé dessa frase? Então, a gente vai pegar aquela flecha em pé e fazer isso daqui, ó. Vamos colocar flechas. Mas por que eu coloquei as flechas nesses lugares? Porque eu separei as palavras. Porque nessa análise morfológica me interessa ver a relação entre Maria e comprou? Não, eu só quero olhar para Maria. E eu vou falar que a Maria é um substantivo próprio, vocês aprenderam. Vou abreviar aqui, tá? Substantivo próprio, certo? Simples seria cadeira. Você aprendeu que comprou é o quê? Verbo. É um verbo. Quem se lembra do pretérito imperfeito do indicativo, tá? Não precisa lembrar. Aqui nesse a gente não tem o contexto, que fique bem claro. Eu não criei um texto para vocês falando assim, olha, hoje é aniversário da Maria, putz, ninguém trouxe bolo, né? Aí ela mesma trouxe bolo, Maria comprou bolo. Ninguém, a gente não tem um contexto. Como a gente não tem um contexto, a gente não sabe se esse indica uma quantidade ou se ele simplesmente é um determinante para a palavra bolo, um acompanhante. Então, a gente não sabe se é um numeral ou um artigo, tá? Porque a gente não tem contexto, certo? A gente não sabe se é um de quantia ou se é um qualquer, ok? Bolo é o quê? Substantivo novamente, só que é próprio igual Maria? Não, é comum. Substantivo comum, certo? E ontem indica o quê? Tempo, ótimo. Se você lembrar disso, tá ótimo, tá? Ontem indica tempo. A gente vai falar que ele é um advérbio de tempo. Não precisa lembrar que é advérbio, porque o Enem vai perguntar para você que é advérbio? Não, o Enem vai perguntar para você que relação que ele indica. E você vai me responder? Tempo. É isso que eu preciso, tá? Entenderam o que é morfologia? Lembraram? Agora, e o que é sintaxe, então, se a gente está aqui? Agora, o nosso gráfico está na horizontal. Então, agora eu vou olhar essa mesma frase, mas agora minhas flechinhas estarão assim. Por quê? Porque eu estou na horizontal. Eu vou estabelecer uma relação entre as palavras. Eu estou fazendo uma análise sintática. Então, agora, eu pergunto para vocês, e já te dou uma dica, em sintaxe, você sempre procura primeiro o verbo. Quem é o verbo dessa frase, que você já sabe? Comprou. E aí, eu te dou uma dica. Lá na Bíblia já estava escrito, e no princípio era o verbo. Não estava? Significa que você sempre tem que achar o verbo primeiro. Segundo, vou te dar uma outra dica. O verbo é o dedo duro da história. Por que ele é o dedo duro da história? Porque ele te conta quem, o que, quando e onde. Você pergunta para ele. Então, eu te pergunto, quem praticou a ação de comprar aqui? Maria. Então, agora Maria é um substantivo? Eu estou fazendo análise morfológica? Estou fazendo análise sintática. Então, Maria agora é o sujeito que praticou essa ação. Não vou dar classificações maiores, sujeito simples, essas coisas não vão entrar, tá? Comprou, a gente já viu que comprou é um verbo. Mas quem pratica a ação de comprar, compra algo. Eu não falo assim, oi, comprei. Você vai olhar, você não me conhece, eu sou um alien, eu chego do seu lado e falo, oi, comprei. Você vai olhar pra mim, o quê? O mínimo? Ou você sai correndo, né? Porque tem pessoas que fazem essas perguntas e falam, meu Deus, né? Então, esse verbo, quem compra, compra algo. Então, esse é um verbo, a gente vai lembrar um pouquinho, é um verbo que transita. É um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Professora, o Enem vai perguntar se é um verbo transitivo direto? Não, fica tranquilo. Mas eu preciso lembrar isso para te mostrar o que ele vai perguntar. Tá?
Bom, quem compra, compra algo. Agora ele comprou o bolo ou comprou um bolo? Tá vendo que agora eu preciso unir isso daqui que eu tinha separado antes? E esse conjunto em rosa aqui é um objeto direto. Estão lembrando dessa praga? Sim. Se for não, também não tem problema. E o ontem, ele muda de advérbio de tempo. Ele continua indicando o tempo, mas a gramática vai chamar ele agora de adjunto adverbial de tempo, novamente. Só muda o nome. Certo? Ok? Tá claro isso? Beleza. Professora, você falou pra mim que o Enem não vai cobrar sujeito? Não, graças a Deus. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, predicativo, não. Mas o Enem vai cobrar o que em relação a isso? As questões que caem de gramática sintática, digamos assim, de sintaxe, elas dizem respeito ao que vai além da classificação propriamente dita. Como assim? Gente, aquela teoria do... Vocês já ouviram falar que aluga-se casas está errado? Pode fazer sim ou não. Quem nunca ouviu falar isso? Ótimo, não, eu gosto de quem confessa, né? Porque tem gente que às vezes tem medo. Nunca ouviram falar que essa frase aluga-se casas está errado. Caiu no Enem já. Aluga-se casas. Está errado, sintaticamente falando? Porque quem nunca ouviu, para vocês entenderem aqui, para quem nunca ouviu, fique claro, a palavra casas aqui é o sujeito. Só que ele não é um sujeito que pratica uma ação igual Maria. Ela é um sujeito que sofre a ação de ser alugado. Porque a gente tem sujeito que pratica ação e sujeito que sofre a ação. Certo? E aí, o que acontece? A regra de concordância geral diz: o verbo sempre concorda com o sujeito. O verbo sempre concorda com o... Qual é o erro nessa frase? O verbo? O que tinha que estar aí nesse verbo? Plural. Alugam-se casas. Tá bom, professora, então porque a vida inteira, até hoje, eu vejo placas escrito aluga-se casas. Isso que o Enem vai cobrar. O uso, gente. Lembrem-se, o uso com o tempo vai consagrando formas que a gramática normativa não dá conta de explicar. Certo? O uso, vocês falantes, nós, tá? Nós impomos regras para a própria língua. Vou te dar um exemplo claro disso. Você fala vossa mercê? Você fala vós me? Você fala vossa sumse? Nem mais você fala. Você fala se. Por que o você, por que hoje o você é aceito? Antes ele não era. Antes, quando eu falo passado. Porque ele passou o uso, os falantes começaram a usar você, e o vossa mercê sumiu. Chegou uma hora que a gramática teve que o quê? Apagar o vossa mercê e colocar o você. Certo? Gente, o uso vai mostrando coisas para nós, vai dando conta de muitas coisas que a gramática não tem condições de explicar. Certo? Não é à toa que todos aqui falaram assim, hoje à tarde, hoje à tarde eu vou na aula, eu vou no colégio. Ninguém vira aqui pro outro e fala assim, não, hoje à tarde eu vou à aula, eu vou ao colégio. Raramente vocês falam assim, se falam. Por quê? Porque o uso está alterando a regência desse verbo e assim por diante. Então eu preciso que vocês entendam com essa primeira aula, essa questão de os usos vão aparecer no Enem. Como que apareceu essa questão, professora? Eles colocaram aluga-se casas, eles colocaram outro erro de concordância que eu esqueci qual que era agora. Eram 3 erros de concordância num texto, e aí a questão era o seguinte, a questão falava assim, o falante que usa estruturas como essa, que tinham sido mencionadas lá. São burros, e já sabe aquelas perguntas nem assim? São burros, não sabem o que querem, nasceram na África. B, ajudam-os por render, não sei o quê, porque o Enem tem umas questões assim, né, que você olha e fala assim, alguém marcou isso? Sim, as pessoas marcam, tá? Você não. Então, assim, ela vai questionar o quê? As pessoas que usam essa estrutura nunca estudaram e não sabem português? Quer dizer que o lugar que você trabalha tem uma placa escrito aluga-se casa e o seu chefe nunca estudou? Gente, é óbvio que está errado. B, né?
O usuário dessas estruturas estudou o português, mas não quer usá-lo. Sabe essas questões do Enem? Quem já viu prova do Enem sabe que cai assim, né? É óbvio, gente, que a resposta dessa questão, nada mais seria, quando eles colocaram, era: essas estruturas se consolidaram com o uso, muitos, apesar de terem o domínio da gramática por terem estudado, acabam deixando. É isso que eu preciso que vocês entendam, né? Vou dar 2 exemplos, que quem é meu aluno sabe. Quando a gente vê no Jornal Nacional falando assim: se caso os políticos forem acusados, no que já ouviram isso? Se caso tal coisa, não sei o quê, se caso não sei o quê, já ouviram? E tem gente fazendo assim, que se duvidar, eu uso, né? Não tem problema, a partir de agora você não vai mais usar, principalmente na redação. Gente, se, eu uso se nesse sentido assim, ó, se você estudar, irá passar. Esse se dá a ideia do quê? Condição. Se você estudar, irá passar. Tá claro que é uma condição? Tira o se nessa mesma frase, se caso você estudar, irá passar. Tira o se e põe o caso. Caso você estude, poderá passar. O que o caso indica? Condição. Por que as pessoas usam o se e o caso junto? Entenderam? Por que usar se caso o Brasil melhorar após a crise? Se e caso são a mesma coisa. O se indica condição e o caso indica condição. Usa o se ou usa o caso. Professora, como você explica isso? Costume, uso. É isso que o Enem vai cobrar de vocês, certo? Outro exemplo bobo que muita gente usa, e aí agora é o momento professora confessando. Levei um esporro da minha orientadora de mestrado, no primeiro ano do mestrado, porque eu usava, tá? Então fiquem tranquilos, eu também sou ser humano igual vocês, né? Que o povo acha que professor aqui é, né, Master Plus Deus, não, tá? Como por exemplo, vocês usam como? Usa, pode olhar para mim que eu sei que vocês usam nos textos. Tal coisa, não sei o que, como, por exemplo, a crise que mostrou. Não usa? Gente, o como você usa para dar uma explicação, não coloca? Como, por exemplo, são 3 os fatores para a crise brasileira, como o alto nível de corrupção, a falta de não sei o que e não sei o que, não sei o que lá. Você não usa o como para isso? São 3 as causas para a corrupção. Por exemplo, tal. Não usa? E por que você usa o como, por exemplo, junto? São 3 as causas para a crise brasileira. Como, por exemplo, e coloca as causas. Você não faz isso? Faz, que eu sei, porque eu fazia também e quase todo mundo faz. Tá, professora? Eu já encontrei isso até em jornal. Eu sei, eu também. Significa que tem jornalista, mas sabe? Tem. O uso, gente, tem palavras que a gente tem expressões que a gente consolida tão forte que quando a gente descobre que está errado, fala assim, mentira. Né? Mas eu sempre usei. Sempre tem fim. Né? Então você pode parar de usar. Certo? Então nós temos essas relações gramaticais que podem aparecer no nosso Enem. Tá claro? Professora, tô livre das orações subordinadas? Tá livre. Isso não vai aparecer no Enem, graças a Deus. Tá? Tô livre de qualquer praga imortal, de resquício gramatical? Sim. Vocês estão com o seu livro? Rapidinho. O meu é o caderninho roxo, tá? Roxo de menininha. Não pode mais falar isso. De acordo com o politicamente correto, as cores são iguais para todos. Não podemos usar essas expressões. Página 159 do nosso livro. Se vocês observarem aqui em cima, competência 8. A competência 8 diz respeito àquela primeira que eu estava mencionando lá em cima, que é aquela questão do quê? De usos e de regionalismo, de variantes linguísticas. Quando eu falo em variantes linguísticas, pessoal, eu tenho que entender que aqui em Maringá a gente come um cachorrão maravilhoso da face da terra, que é o melhor do Brasil e do mundo, com salsicha. Mas o curitibano vai vir e pedir sem vina. Para quem não sabe, vina é salsicha em Curitiba. Tá? O que é isso, professor? Eles falam errado? A gente fala, não, é variação linguística, certo? Lá, se você deixa cair o seu estojo, seu penal caiu, certo? A conhecida piadinha com os gaúchos, adoro os gaúchos, filma aí. Não, eu morei no Rio Grande do Sul, gente. Por sinal, eu sofri preconceito em Maringá quando eu vim no Rio Grande do Sul por causa do falar. Gente, você vai ao panificador e pede o quê? 10 cacetinhos.
Eu pedi isso em Maringá com 6 anos, a mulher falou assim, sai daqui, menina, boca suja, isso daí é feio. Ela não entendeu, ela não sabia que era pão francês, né? Então isso é variação linguística. E isso vai aparecer na prova do Enem. Do mesmo jeito que vai aparecer a variação vocabular, vai aparecer a variação de sotaque, né? Leite quente dá dor no dente da frente, todo mundo decora essa frase. E os curitibanos falam leite quente dá dor no dente da frente, né? Vocês lembram da Mozena, de Pato Branco? Né? Mas guria, tu foste em tal lugar, né? Ou a gente acha que só Santa Catarina e Rio Grande do Sul usa tu, viu? Né? Isso é errado aqui na mentalidade paranaense. Belém e Amazonas, né, toda aquela região, norte, usa tu também, tá? Se você for para Belém do Pará tal, eles falam tu. Tu fez, tu não sei o que, igual gaúcho. Só que não falam cantado igual gaúcho. Eles falam mais devagar, né? Igual nordestino, ok? Mandioca. Falando de cacetinho, vai falar de mandioca. Ai, meu Deus. Mente poluída. Mandioca. Mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As designações da, eu não sei falar isso, manirrote utilíssima, podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre, por motivos óbvios. Eu acho genial esse texto. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta, em particular em algumas regiões da África. Não é à toa que no momento vivemos o quê? Come tapioca, não tem glúten, é mais leve, não é? Emagrece e sustenta. Fécula de mandioca, gente. Toda comida de pobre, com todo respeito ao pobre, pelo amor de Deus, tem mandioca. Tudo bem que agora tá caro, era mais barato, né? Comida de colégio público, tem mandioca. É preconceito? Não, é verdade. Quem que ganha? Prêmio Jovem Cientista, né? Aqueles prêmios. Esse aí o Sam, né? Prêmio Jovem Cientista, né? Quem que ganha esses prêmios? Quem fez uma farinha que engorda as crianças, que tem mandioca, nutrientes e não sei o que, já reparou? Sempre assim, são essas farinhas doidas, ok? De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para aquele treco ali, nome científico da mandioca. Esse nome revela que existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Existem variedades regionais, mandioca, aipim e tal, para nomear uma mesma espécie da planta? Pode ser? Sim ou não? Eu acabei de falar, existem variedades regionais para nomear o mesmo tipo de produto, salsicha, avina, não pode ser? B, mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica? Ele não falou isso, ele falou que o nome específico da espécie é manirrote utilíssima. C, pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica? Tá vendo? Tem umas alternativas besta. Quem marca essa se mata. Os nomes designam espécies diferentes da planta conforme a região? Não, ele não está falando que é espécie diferente. E a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta? Se a mesma espécie não tem diferentes particularidades, só pode ser letra A. Gente, entenderam o que é variação linguística? Olha que questão ridícula.